tudo bem? Eu sou Camille Borba, este é o meu sinal e eu serei a professora de vocês de língua portuguesa de hoje. Como vocês estão? Espero que animados. Hoje a gente vai dar algum prosseguimento à aula que a gente teve anteriormente, que foi sobre o Dia da Consciência Negra, tá? Aí hoje, na verdade, a gente vai trabalhar um pouquinho daqueles estereótipos racistas que a gente não viu na aula passada e refletir sobre quem pode escrever, né? Refletir sobre a questão da autoria negra, né? Dos literatos, dos escritores negros. Tá? Como vocês estão cansados de saber, eu sou o quê? Muito sortuda e nunca estou sozinha, né? Hoje quem faz a nossa tradução para Libras é Jéssica. Bem-vinda, Jéssica. Espero que você goste bastante da nossa aula de hoje. E Jéssica, com a sua tradução para Libras, torna nossas aulas mais acessíveis, né? Acessibilidade esta que também a gente procura, né, buscar em outros aspectos. Então, pensando ainda em acessibilidade, eu também vou me autodescrever. Eu sou uma mulher negra de estatura mediana, tenho cabelos cacheados, pretos, tenho olhos escuros, uso um óculos arredondado, meus cabelos são na altura do queixo. Eu estou hoje com uma farda laranja e uma saia preta, tá certo? Aqui em frente, em pé, em frente à câmera, para falar com vocês, para dar essa aula para vocês, tá certo? E aí, antes da gente começar também, preciso lembrar que nossas aulas estão disponíveis tanto no nosso canal do YouTube Educa Recife, como no nosso aplicativo Educa Recife, que vocês podem obter tanto pelo QR Code que vai aparecer na tela, quanto pelas lojas de aplicativo, tá certo? E a grande novidade aí do aplicativo, além do acervo das aulas, né? Aulas essas que vocês também podem encontrar no nosso canal do YouTube Educa Recife. É justamente o quê? A parte interacional, o chat. E quem faz o nosso chat de hoje, para a nossa sorte, é a nossa queridíssima professora Adriana Maria. Bem-vinda, professora! Olá! Olá, Camille! É sempre uma alegria estar aqui no 9º ano. Eu me chamo Adriana Maria, este é o meu sinal. Eu também vou me autodescrever. Eu sou uma mulher parda, tenho cabelo tamanho médio, uso óculos, estou vestindo blusa verde, calça preta, estou sentada por trás de um computador e estou nessa função aqui, interagindo com vocês pelo chat, que é a nossa ferramenta de interação. Então, 9º ano, qualquer coisa, se comunica conosco. Como a professora Camille falou, nós temos também o nosso canal de YouTube, tá? Então, conta conosco. É com você, Camille. Ah, professora, obrigada. E lembrem-se que a gente não morde, então vocês podem comentar e tirar suas dúvidas, que é uma parte importante do processo do aprendizado, né? Então, hoje a minha proposta é que a gente discuta um pouco sobre os estereótipos racistas e que a gente conheça alguns autores negros. Para isso, hora da revisão, né? A revisão de alguns conceitos que a gente viu na aula passada. Que seriam quais? A diferença entre preconceito, discriminação e racismo. Preconceito é um julgamento sem conhecimento de causa, né? A própria palavra já diz, é um conceito preconcebido. Então, a gente julga antes de conhecer. Tem a discriminação, que é um ato de diferenciar, tratar as pessoas de modo diferente, por diversos motivos. E a gente tem também o racismo, que é uma forma de preconceito ou discriminação motivada pela cor da pele ou origem étnica. Pensando na extensão dos conceitos, o racismo está dentro dos conjuntos preconceito e discriminação, mas não os esgota. O que isso quer dizer? Que o racismo é uma forma ainda mais específica de discriminação e preconceito. E aí, quando a gente fala de racismo, a gente também fala de estereótipo, né? Que é uma construção cultural. Por quê? Porque são crenças, são costumes, são ideias preconcebidas sobre determinados corpos, né? Determinadas pessoas. Os valores e os hábitos de uma sociedade contribuem para a construção do estereótipo. Por isso que, na maioria das vezes, ele atua de maneira inconsciente. Estamos tão habituados com esse tipo de comportamento que muitas vezes o reproduzimos sem perceber, né? E esse modo de pensar
traz o quê? Uma carga de preconceito muito grande, porque a partir das inferências, né, que a gente faz, o que são essas inferências? Essas suposições, né? A gente completa o que está faltando. Quando a gente faz como a gente tem essas opiniões, né, que estão de maneira preconcebidas no nosso inconsciente, a gente determina o tipo de pessoa que ela é, sem sequer conhecer, sem que a gente sequer a conheça, né? E esses estereótipos também ganham forças no meio de comunicação e nos produtos culturais, né, que é justamente os estereótipos acabam circulando por meio dos discursos midiáticos e publicitários, além de ficar o quê? De conter nos produtos culturais, que seriam a televisão, cinema, por exemplo. E essa ausência de representação nesses produtos culturais, nessas mídias, tem impacto no modo como o imaginário ele é construído e ele circula. Então, se a gente tem ainda uma série de estereótipos racistas e de outras categorias que são ainda constantemente difundidos na nossa cultura, principalmente pelo meio da mídia, da literatura, do cinema, da música, da TV, quanto mais esses discursos circulam, mais naturais e corretos eles parecem. E esses discursos, eles acabam fundamentando diversos preconceitos, né? E aí, a quem interessa a manutenção desses estereótipos, né? Interessa aqueles corpos que estão na pirâmide do poder, né? Na parte de cima da pirâmide. Porque o que mantém muitas pessoas, muitos corpos em lugares de subalternidade, né, que é uma herança também do nosso passado escravocrata. Né? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses estereótipos. E antes a gente vai pensar por quê, né? A gente ainda tem como surge isso? E a gente precisa falar da escravidão, que foi esse processo brutal, né? No Brasil, a escravidão foi prática desde que os portugueses chegaram aqui, né, primeiro com os indígenas, e aí quando a igreja resolveu que os indígenas não poderiam ser escravizados, decidiu-se então importar escravos da África com a desculpa, né, com a justificativa de que pessoas negras não tinham alma. Então, a escravidão, historicamente, a gente tem como um fato histórico de diversos povos e etnias. Então, a gente tem romanos, gregos, egípcios, núbios, persas, que praticaram a escravidão, mas era uma escravidão depois da batalha. Então, você pegava os guerreiros perdedores, ou por dívida, né, que era uma prática, como era uma escravidão com um tempo limitado, porque assim que a dívida fosse paga, o escravo era libertado. Mas a nossa novidade do nosso sistema escravista que acometeu aqui, né, que foi cometida, praticado pelos europeus, pós-século XV, foi inserir o quê? Um caráter racial como justificativa. Então, quando a gente tem pessoas negras que foram escravizadas e agora são libertas, elas possuem um corpo que não se mescla. Por quê? Porque houve um caráter racial na escolha das pessoas que seriam escravizadas. Então, o que faz do corpo negro o herdeiro do racismo construído, alimentado e fundado no passado escravista é justamente sua impossibilidade. A impossibilidade desse corpo negro de misturar-se entre aqueles corpos que os escravizaram. E aí você continua alimentando uma segregação racial ano após ano, século após século, porque é como se os corpos negros fossem automaticamente herdeiros dos corpos escravos, e isso acaba com que eles sejam mantidos, em sua maioria, à margem da nossa sociedade. Tá? E aí, com a ajuda de um projeto de manutenção das pessoas negras nesse lugar de ausência de poder, porque sim, é um projeto, né, através do imaginário negativo que a gente continua disseminando culturalmente, tudo isso ajuda o quê? Ajuda a submeter a pessoa negra à condição de um ser humano sub-humano, ainda que de forma implícita. E aí eu trago Conceição Evaristo, que também estará aqui em um outro momento da aula, que ela diz assim, que a ficção
ainda se ancora, ou seja, se baseia nas imagens de um passado escravo. Então, quando há uma representação de corpos negros na mídia, nas culturas, no livro, na TV, ela acaba, em sua maioria ainda, se fundamentando nessas imagens de um passado escravo, em que a mulher negra era considerada só como um corpo que cumpria o quê? Essas funções de força de trabalho e um corpo que procriava novas formas, novas forças de trabalho. Então, enquanto a gente continuar perpetuando culturalmente o espaço, os espaços das pessoas negras como somente aqueles espaços de dor, escravidão, a gente está continuando com esse discurso de que eles são sobre-humanos, de que somos sobre-humanos, né? E isso é que deve ser refletido. Por que a gente não pode ter pessoas negras ocupando outros espaços que não sejam esses espaços de rememoração da escravidão, né? Da dor constante? Uma autora norte-americana, Toni Morrison, ela questiona a ausência dos espaços de memória, né? Não há espaços físicos, não há monumentos que relembrem, a questão da escravidão, que não seja somente para essa exaltação da dor, da exploração, né? E aí a gente vai trabalhar agora, finalmente, os estereótipos racistas, né? A gente tem o estereótipo do negro mágico, que é aquele personagem sábio e místico que sempre aparece para salvar o dia do protagonista branco. Então, quando a gente tem pessoas negras representadas nesses produtos culturais, a gente tem geralmente nesses espaços de estereótipo, né? Que são essa repetição de um padrão mental, de um rótulo, né? A gente não podia falar exatamente do estereótipo como um rótulo pré-concebido. Então, esse negro mágico seria essa personagem cheia de sabedoria e espiritualidade e poderes sobrenaturais em alguns casos. Ele costuma ser de origem muito humilde, um zelador, um prisioneiro, um mendigo, mas pouco se preocupa com a própria condição. O único objetivo da vida desse personagem é resolver os problemas do protagonista branco. E aí está o problema. Ele é um personagem que serve apenas ao protagonista branco. Então, você relega esse personagem a uma segunda categoria narrativa, porque ele não tem um foco por si, ele não tem uma história, ele não tem desejos. A única coisa que ele quer é usar essa sua sabedoria, esses seus elementos mágicos para ajudar o protagonista branco. E aí mantém a ideia da pessoa negra servil, né? Sim. A gente tem também a mãe preta, ou a aia preta, ou a mami. Sim. Que aqui a gente também vê bastante representada nos produtos midiáticos, né? A mãe preta costuma ser uma escrava, ex-escrava, uma empregada doméstica que ama demais a família branca, e de novo, que serve e faz tudo por ela. Então aqui a gente tem essa imagem da escravizada, da mãe preta, da aia, da babá, né? Que cuida daqueles filhos brancos como se fossem dela. E aí é que vem, por exemplo, esse discurso que a gente tem até hoje com algumas pessoas, né? De que elas amam a sua família branca e aí mantém, de novo, as pessoas negras nesse lugar de subalternidade, nesse lugar de servidão, né? Então, geralmente, ela é descrita como uma mulher gorda. E por que gorda? Porque associa-se a uma falta de sedução, digamos. E aí a gente tem uma outra problemática, né? Que é você estereotipar corpos gordos também. Então, são muitas camadas aqui, pessoal. Muitas camadas de problema. Não é? É uma racismo estrutural aí também. Que está aí dominando, não é? Exatamente. Nessas relações de poder. É bem interessante, né? E nos leva a refletir de uma forma, como a professora Camille falou, né? Está falando de um tipo de racismo e, de repente, vem uma outra situação que também afeta
esse personagem na história, E que exclui, né? Sim, exclui. E aí, ó, a gente tem, ela é sempre supersticiosa, uma cozinheira de mão cheia. Não raro, ela atua como ama de leite e babá das crianças da família, além de realizar todos os afazeres domésticos e fazer as vezes de conselheira da patroa e de seus filhos. Então, é um outro estereótipo, é um outro tipo de personagem que serve apenas nesse papel de servilidade, né? De prestação de serviço. A gente tem, claro, de novo, o escravo, a escravizada, né? Que além de empregados, atores e atrizes negras também costumam ter emprego garantido em novelas de época, claro, no papel de quê? De escravizados. Além de reproduzir o estereótipo do negro em posição subalterna, o problema é que com esse tipo de representação é que em 99% dos casos essas novelas nos mostram uma versão mais amena da escravidão. Há uma romantização, há uma suavização do que é mostrado. Há inclusive, casos em que há toda assim, uma exaltação dessa relação entre escravizados e os donos dos escravizados. E a gente sabe que não é assim, gente. É uma realidade muito brutal. E se vocês tiverem interesse em pesquisar um pouquinho mais... Assistir o Navio Negreiro. E aí eu acho que vocês ficariam ainda mais impactados com a realidade. Verdade. A gente tem o estereótipo do malandro, né? Que se manifesta tanto em personagens negros adultos como crianças, normalmente de sexo masculino, atuando por vezes como alívio cômico. Esse tipo de personagem gosta de dar uma de espertinho, né? O seu jeitinho brasileiro. E qual é o problema? É você sempre enquadrar pessoas negras ou como servis ou como desonestas, né? E esses estereótipos acabam servindo para fundamentar discursos racistas, machistas, capacitistas, preconceituosos. Por isso, é necessário que a gente reflita e que desconstrua esses discursos circulantes. E qual é de que maneira a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso lendo produções, consumindo produções de pessoas negras, né? Então, filmes, novelas, seriados de pessoas negras que tragam pessoas negras como autoras, porque a gente vai ter uma outra perspectiva e a gente vai ter um outro tipo de representação, né? E aí eu pergunto, que foi até o tema da aula, quem pode escrever? Porque quando eu falo de autoria negra, eu posso perguntar, quantos autores negros vocês leem? Quantos autores negros vocês conhecem? E por quê? Porque o ser alfabetizado, saber ler e escrever é um poder, gente. Porque faz com que a gente tenha acesso a coisas, a documentos, ao conhecimento, ao estudo, que se você coloca um intermediário ali, você fica numa posição de fragilidade. E quando a gente fala do período escravista, a educação era praticamente proibida às pessoas negras. Isso por quê? Porque saber ler, saber escrever é um caminho também para a liberdade. Havia situações em que era necessário, por exemplo, passes para se sair da fazenda, e esses passes eram escritos. Então, se você tem pessoas negras escravizadas que são alfabetizadas, você tem esse risco dessa fuga, né? E aí você tinha também, por exemplo, as cartas de alforria, que eram o quê? Escritas. O saber ler e o saber escrever, principalmente, né? Quando a gente fala do século XVII, XVIII, XIX, é também um fator de segregação. Por quê? Quem podia ler? Quem podia escrever? As pessoas que tinham acesso à educação, em sua maioria o quê? Branca, né? E mais rica, mais nobre. E aí, quem pode escrever, né? Então, a escrita, além de uma maneira de fixar a memória, né? Porque a gente pode fixar a memória, questionar, propor um legado, né? Questionar situações, é também uma ferramenta de poder. Às vezes a gente não para pensar nisso. E a educação foi negada a esses escravizados, justamente para que eles assim não pudessem se rebelar e buscar a liberdade. Aí, como consequência, a gente demora a ter autores negros reconhecidos, porque ora, eles mal eram vistos como gente, quanto mais autores, produtores de conhecimento, né? E aí, quando a gente fala de escrita,
é necessário observar uma ausência de escritoras e escritores negros na história da literatura, né? Quando citados, eles parecem até que são raridade, mas não é que sejam raridade. Não faltava voz, havia falta de divulgação e sobra de um esquecimento histórico, né? Que pretende manter essas pessoas nos lugares de séculos e séculos atrás. E aí eu trouxe alguns autores para a gente conhecer. Não tem como não começar com Maria Firmina dos Reis, que não é nada mais, nada menos do que a primeira romancista brasileira. Então, esta mulher, uma mulher negra, em pleno século XIX, escreve o primeiro romance brasileiro. E isso é um marco absurdo. Tá? Ela nasceu no Maranhão em 1825, viveu 92 anos e, ao longo desses anos, publicou diversos romances, inclusive Úrsula, considerado um dos primeiros escritos produzidos por uma mulher no Brasil. Durante a campanha abolicionista, o livro A Escrava reforçou a postura anti-escravista de Maria, que é compositora do hino da abolição da escravatura, fundadora da primeira escola mista e gratuita. Então, veja, além de uma escritora incrível, abolicionista, ou seja, uma mulher envolvida na política, ela fundou a primeira escola mista, então, a primeira escola que aceitava meninas também, né? E gratuita do Estado. Então, tipo, não se cobrava pela educação. E ela sempre lutou pela educação, igualdade racial e de gênero. Trarei também quem? Carolina Maria de Jesus, que já me ouviram falar dela aqui, né? Que quando questionada sobre o motivo de escrever, Carolina respondeu: quando eu não tinha nada o que comer, em vez de xingar, eu escrevia. Tem pessoas que quando estão nervosas xingam ou pensam na morte como solução. Eu escrevia o meu diário. E aí a moradora da antiga favela do Canidé trabalhava como catadora e registrava seu cotidiano em páginas amareladas encontradas no lixo. A escritora foi descoberta por um jornalista e aí teve o seu livro, Quarto de Despejo, publicado, né? E esse livro trata do dia a dia repleto de preconceito, de racismo de uma mulher negra, pobre e favelada. E, além disso, o livro é referência para os estudos socioculturais brasileiros. E, veja, foi publicado em 1960, mas até hoje a gente tem muito forte, né, ainda essa realidade. A gente tem também Ana Maria Gonçalves, mineira, e aí ela foi publicada de forma independente e mais tarde ela passou a morar nos Estados Unidos. Seu segundo romance, Um Defeito de Cor, que aí esse sim conquistou o prêmio Casa de las Américas na categoria Literatura Brasileira. A obra é inspirada em uma história real. E aí eu deixo aqui a dica para vocês lerem Um Defeito de Cor. A gente tem Conceição Evaristo, que a gente já citou como teórica, mas agora a gente vem falar como autora. Ela é doutora em literatura e publicou seu primeiro poema em 1990. Curiosamente, o ano em que eu nasci. Tá? Desde então, publicou diversos contos, antologias. Ela é mineira e ela é teórica literária e também autora. Publicou o romance Poncia a Venâncio, aí tem vários poemas, Em Submissas Lágrimas de Mulheres Negras, Olhos d'Água, que é uma coletânea de contos que eu acho bem interessante. Não podemos esquecer de Cruz e Souza, né? Também conhecido como Dante Negro ou Cisne Negro, foi o único poeta negro que não tinha nada de mestiço, segundo Antônio Cândido. Era filho de escravos alforriados, mas recebeu a tutela em uma educação refinada. E aí ele aprendeu línguas como francês, latim e grego, além de outros conhecimentos. E ele é um marco simbolista. E talvez muito pouco lido, talvez por ser negro. Eu também poderia ter trazido Lima Barreto, né? Sim. Mas aí, para terminar, eu trouxe Machado de Assis, que por muito tempo foi embranquecido, né, em diversas fotos e retratações dele nos livros de literatura, o trazem como um homem mais branco. Mas ele era um homem mestiço, ele era um homem negro, né?
E ele é considerado o maior nome da literatura brasileira, além dos seus tão conhecidos romances. Também publicou contos, poemas, peça de teatro, foi cronista e também teórico literário. Publicou em diversos jornais, fundou a Academia Brasileira de Letras, né? Inaugurou uma nova estética literária. Então, Machado de Assis, eu posso dizer que é o grande nome da nossa literatura, e era uma pessoa negra. Então, percebamos que não é que nos faltem opções, qualidade, senso estético. O que falta é o quê? Uma divulgação, um aprofundamento. O que falta é um interesse da gente repercutir essas literaturas para que a gente consiga quebrar esses estereótipos que continuam circulando. Tá certo, gente? Falei demais, nossa aula chegou ao fim. Vou passar para a professora Adriana se despedir de vocês. Aula maravilhosa, não é? Eu fiquei aqui, ó, só me deliciando com tanta informação, não é? Tanto conhecimento nesta aula de língua portuguesa. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, pessoal. Como sempre, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada à produção, obrigada, Jéssica. Um beijo, gente, e até a próxima.